Oi, gente, tudo bem? Hoje eu resolvi vir falar com vocês sobre a minha gestação, a minha gravidez. Vem comigo. Então, pessoal, eu estou grávida pela segunda vez. Eu já tenho um filho de 5 anos, certo? 5 anos e 3 meses. Deixa eu achar isso. Então, essa gestação atual, eu estou com 26 semanas, estou entrando no 7º mês, se eu não me engano. Esses cálculos assim de semanas e meses eu nunca sei. Mas vamos lá para os tópicos, né, os pontos das diferenças. Porque o que eu quero trazer hoje aqui é as diferenças da primeira gestação para a segunda gestação. Sim, tem muita diferença. Eu senti bastante diferença. Vamos lá. Primeiro, os sintomas. Nessa segunda gestação, os sintomas foram muito diferentes da primeira. Eu acho que eu gravei algum vídeo ou algum short falando sobre. Se eu achar, eu coloco o link aí, tá certo? Mas tem vídeo já falando sobre isso. Mas vamos lá para os sintomas mais rápidos, né? Nessa segunda gestação, eu senti dor no dente, muita dor de cabeça, muito cansaço, muito sono, muita tontura, enjoo. Até ontem mesmo, agora, na 26 semanas, eu senti enjoo, senti tontura. Então, assim, diferente da primeira. Na primeira gestação, eu tive bastante enjoo no começo, mas foi só no começo. Pronto, depois passou. Eu cheguei a vomitar uma vez, mas quando eu já estava sem enjoo. Nessa segunda gestação, eu também vomitei uma vez, porém não foi no comecinho e também não foi com enjoo. Eu fui de um canto para outro de carro e durante o percurso eu fiquei enjoada. Aí foi só chegar no local, ir direto pro banheiro e vomitar. Enfim. Então, assim, começou por aí. Na primeira gestação eu tive muita febre mesmo, assim, inexplicável. Tomava medicação, não passava. Ia na emergência, fazia exames e tava tudo ok. No início eu senti muita febre. Nessa eu não senti, graças a Deus. Tanto na primeira como na segunda eu tive sangramento, tá? Bem no iniciozinho, mas nessa eu tive mais do que na primeira. Deixa eu ver, quais são mais as diferenças? A barriga. Nessa segunda gestação, a minha barriga cresceu muito rápido. Bem diferente da primeira gestação, que demorou bastante para aparecer. Nessa ela apareceu muito, muito, muito rápido mesmo. Tanto na primeira como na segunda gestação, o meu peso estava ok, 58, 59 no máximo, tanto na primeira como na segunda, 58, 59 quilos. Eu tenho 1,64 m e sempre tive dificuldade para manter peso, principalmente a mais. Sempre tive mais perda de peso do que aumento de peso. Na gestação do João, que foi a primeira, no início eu tive perda de peso, tive muita dificuldade para ganhar peso. Nessa segunda foi ok, nem tive perda, né? Mas fui aumentando de acordo com o que era necessário. Eu tenho SOP, tá? Síndrome do ovário policístico. Então, isso em mim faz com que eu tenha certa dificuldade no peso. E também outras questões, ok? Que eu não vou falar aqui para o vídeo não ficar muito grande. Vamos lá, continuar com as diferenças. Então, os sintomas foram diferentes, a barriga cresceu bem mais rápido do que a da primeira. Eu fiquei muito, muito, muito mais emotiva nessa do que na primeira. Eu peguei ranço a algumas pessoas e algumas coisas. Na primeira eu não tinha, até porque foi em 2020, época de pandemia, foi outro cenário, outro contexto. Então, meu celular tá aqui em memória cheia, eu parei o vídeo. Então, as diferenças foram os sintomas, né? Foram bem diferentes. A barriga começou a crescer mais. A questão emocional, mas como eu falei, também tem outros contextos envolvendo. É diferente do meu primeiro filho. Com 13 semanas, 14 semanas, a gente conseguiu, né, saber o sexo do bebê. Vimos que era um menino e depois, posteriormente, na outra ultrassom foi confirmado que era um menino. Nessa gestação a gente demorou um pouquinho, a gente fez várias
vários não, né? Algumas ultrassons, e ele vinha se escondendo. Como eu disse, ele, né? É um meninão, é mais um meninão, é o Joaquim. O João escolheu, eu tenho umas opções para ele, o João escolheu o nome junto comigo. E assim, amamos o nome, é Joaquim pra cá, Joaquim pra lá. E sim, eu já comecei a trocar os nomes, tá? Então, o Joaquim, né, demorou pra aparecer, é mais tímido. O João já foi lá, pum! A gente não fez a revelação, tá? Quando eu fiz a morfológica do Joaquim e descobri o sexo, o João tava doente e a gente... Eu fiz a morfológica de manhã, quando foi à tarde para de noite, a gente foi para emergência, infelizmente o João ficou internado e tudo mais, e aí lá, depois de alguns dias lá ele pediu para saber, então eu contei, eu tinha preparado todo um esquema para fazer a revelação para ele, né, mas aí não deu. Enfim, ele ficou feliz e tudo, aí escolhemos um nome, ótimo, né? Então, a diferença, né? Focar aqui no assunto do vídeo. As diferenças são essas dos sintomas, que foi bem diferente do João. Na do Joaquim, que é agora atual, né? Barriga cresceu mais rápido e tudo. Eu sinto o bebê mexer, né? Já tô com 26 semanas. E na do Joaquim, agora, eu comecei a sentir bem mais cedo, né? Com 17 semanas, 18 semanas... eu comecei a sentir. E a do João, acho que foi lá para 20, 21, por aí. Mas eu li que é normal, tanto a barriga na segunda gestação aparecer mais rápido, como também a gente conseguir sentir mais fácil o bebezinho, né? Outra diferença que eu tô percebendo é as batidas do coraçãozinho. Na do João, que eu lembre, sempre tem o 145, 143. A do Joaquim fica de 138 e tal, né? Eu perguntei para o médico, os médicos falaram que estava tudo normal, tudo tranquilo, então tá tranquilo. A diferença em si da gestação, né? De novo, vamos lá, colocar em tópicos, tá? Os sintomas foram diferentes. Eu descobri com 6 semanas a do João, por ser uma gestação que eu vinha tentando, que a gente estava passando pelo processo de tentativas, foi uma gestação planejada. A do Joaquim foi uma terceira gestação desejada, mas não era planejada para agora, era planejada para posteriormente. Mas eu fiquei muito feliz que ele veio, tá vindo, tá aqui com a gente, beleza. Então, a do João eu acabei descobrindo mais cedo por conta disso, né? Que eu vinha fazendo testes e tudo mais, descobri com 4 semanas. A do Joaquim descobri com 6 semanas e 1 dia. E já deu para sentir, para ouvir o batimento do coraçãozinho na primeira ultrassom. Na do João, primeira gestação, né? Eu não escutei. A gente viu só o saco gestacional e tudo mais. Eu saí desesperada porque a médica não me explicou no dia, né? Mas enfim, depois eu pesquisando, vi que era normal, né? Por ser muito cedo. Então, na do Joaquim, foi com 6 semanas e 1 dia, já deu para ouvir, né? O coraçãozinho, muito lindo, por sinal. E eu tô tendo acompanhamento de pré-natal, em qual como tive a do João. Só que, nessa gestação, eu tô fazendo mais exames do que na do João, especificamente um exame, que é o exame Combis indireto. Por quê? O meu tipo sanguíneo, fator RH é negativo, eu tenho O negativo. O pai dele, né, é A positivo. Então, quando a mulher tem o tipo sanguíneo negativo, ela precisa ter um certo acompanhamento para não ter risco de aborto, complicações, né? Na primeira gestação eu tive, mas só fiz uma vez o exame. Não me foi falado que eu precisaria fazer várias vezes esse mesmo exame. Uma vez por mês eu tenho que fazer esse exame. É exame de sangue, normal e tal. Não tem precisa de jejum nem nada. E na gestação do João, no parto, né, eu precisaria tomar uma injeção caso o neném fosse positivo, tipo positivo. Só que o João pegou o A do pai dele, o A negativo, o A, né, do pai dele, e o fator RH negativo meu. Eu sou A negativo, o pai dele é A positivo. Então ele pegou A e o negativo. Tipo sanguíneo do João é A negativo. Então por isso eu não preciso mais injeção.
Agora, na segunda gestação, eu preciso ter os cuidados, né? Também saber se o bebê tá tendo se o feto tá causando alguma reação, né? Que até o momento eu já fiz 2 vezes o exame, então não reagi, tá ok. Eu vou fazer o terceiro agora em março, final de março. E espero que tenha tudo certo também. Não tô tendo nenhum problema, complicação, graças a Deus, e nem vou ter em nome de Jesus. E é isso, a diferença é essa, que eu tô precisando fazer mais esse exame do que na primeira. Na primeira eu precisaria, mas o médico naquela época não solicitou. Nessa o médico solicitou, a enfermeira do posto também solicitou, então tá tranquilo. Deixa eu ver o que mais. Minha pressão, graças a Deus, continuou ok, tanto na primeira como na segunda tá ok. O ganho de peso, tô sentindo que eu tô ganhando um pouquinho a mais do que na do João, mas também tá dentro, certo? Eu tô atualmente com 68 quilos e eu iniciei a gestação com 58, então já ganhei 10 quilos. Tá um pouquinho acelerado na minha opinião, tá? Os médicos falaram que tá tudo ok, tá tranquilo, então, mas pra mim eu acho que tá um pouquinho acelerado, que a gente pensa, então tem que ter mais cuidado do que eu tô comendo e tal. Na primeira gestação eu era bem mais ativa. Nessa segunda eu estou bem menos ativa. Tô cansando mais, tô ficando cansada não apenas na respiração, mas também cansaço físico, né? Tô mais fatigada. Desde o início da gestação, eu sinto mais sono, sonolência, apesar de não conseguir dormir, mas eu sinto mais sonolência, diferente da primeira. Também, né, gente, 5 anos de diferença. Na primeira eu estava com 30 e poucos anos, 32, e agora estou com 37. 5 anos são 5 anos. Então, assim, né, é a idade. Mas, assim, eu sei que cada gestação é única, como cada pessoa, cada organismo. Então, é óbvio que os sintomas iam ser únicos, né? Claro, tem aqueles que sempre a gente sente e tal, mas cada momento é único, né? Então, é isso, gente. Eu acho que eu consegui falar todas as diferenças. Um pouquinho bagunçado, mas é porque eu tenho um pensamento um pouquinho acelerado, sabe? Então, assim, me perdoem se ficou um pouquinho acelerado, bagunçado os temas e tal, tá? Confesso que eu procurando melhorar. E, assim, tá sendo gostoso na questão em relação ao João, com o bebezinho, ele sempre fala com o neném, meu irmãozinho e tal. Mas eu quero fazer um vídeo só específico sobre isso, né? A reação dele, como é que tá sendo ele todo. Ele me acompanhou pela primeira vez a uma consulta de pré-natal no postinho, aí ele ficou muito feliz, né? Porque conseguiu escutar o coraçãozinho. Eu pretendo levar ele para um ultrassom, para ele ver o nenenzinho e tal. Mas aí são cenas para o próximo capítulo. Mas só foram esses as diferenças dos momentos, né? Dessa gestação para a próxima. Quer dizer, dessa gestação e a anterior. Até o momento eu acho que eu não tô criando estria, né? Eu acho, não sei. Na primeira gestação eu tinha mais cuidado, né? Eu tava mais cuidadosa, mais vaidosa. Nessa segunda não é que eu não me cuide, é porque tem uma criança, né? Que precisa de cuidados e tal. Então, assim, é muita coisa ao mesmo tempo. O João tem 5 anos, tem as necessidades dele específicas, né? Eu sempre desejei ter um filho próximo do outro. Por quê? Ai, Patrícia, é doida e tal. Sim, seria loucura, então, mais pra uma pessoa que não tem nem zero rede de apoio como eu, né? Então, assim, é só eu e eu, praticamente. Então, assim, o meu desejo era ter próximo, por quê? Porque o desenvolvimento ia ser parecido, não é igual não, mas parecido. A rotina ia ser parecida. O João tem uma rotina de uma criança de 5 anos. Ele faz as atividades dele, escola, esporte. As brincadeiras são diferentes, né? Então, assim, quando é no máximo 1 ano de diferença, que é o tempo da gestação, não tem... Como é que eu vou explicar? Eles estão crescendo praticamente junto. As necessidades são quase que iguais. Então, ia ser mais... Não é mais fácil, mas ia ser mais tranquilo de acompanhar do que enquanto um tá já aprendendo a ler, o outro tá aprendendo a falar.
Tá entendendo? Então é mais ou menos isso que eu tô querendo dizer. Eu não estou romantizando aqui, né? Uma gestação atrás da outra, porque gestação, maternidade, pode ser qualquer idade. É complicado, é bem árduo mesmo, é uma luta diária, é complexo, é tudo isso. É amor, é carinho, é ternura, é recompensa, sim. Mas também tem as partes mais complicadas. Enfim, eu vou deixar esse vídeo aqui para quem quiser para esse assunto para outro vídeo, né? Porque senão o vídeo vai ficar muito longo. E as diferenças principais para mim foram essas. Ah, tá sendo mais leve, Patrícia. Dizem que a segunda gestação tem menos ansiedade, é mais leve e tal. Para mim, Patrícia, para minha realidade, para minha vivência atual, não. A gestação do João foi bem mais leve, tá? Do que essa gestação atualmente, por N fatores. Mas o que bem pegou mesmo assim, para mim, é essa questão. Ah, e agora? Eu vou dar conta? Tem um ser lindo e maravilhoso que está acostumado só ele, e a minha atenção ser para ele. Aí vai vir outro serzinho lindo e maravilhoso que eu vou ter que tentar dar atenção para ambos, né? Então, assim, eu sofri muito, senti muito, ainda sinto muito, né? Essa questão, fico me perguntando, e agora? Vai voltar conta? Como é que vai ser? Eu sei que eu vou só saber quando estiver vivendo, mas eu pergunto muito isso, né, para Deus, e agora, Deus, como é que vai ser? Porque teve já algumas mudanças na rotina do João, algumas coisas, então assim, isso mexeu muito comigo, mexe muito comigo, e por essa questão não está sendo tão leve, e outras questões também, mas aí não é o tema, né, desse assunto desse vídeo. E é isso, gente, desculpem qualquer coisa, espero que vocês gostem, tenham gostado do vídeo. Tem sim as suas diferenças, como eu falei, tem as suas particularidades. E é isso, espero que vocês deixem o like, né? Compartilhem, tenham interesse no canal e venha viver um pouquinho disso comigo. Até a próxima, tchau! Ah, peraí, mostrar a barriga. Está aqui o barrigão. E é isso, gente. Agora sim. Tchau.